Em continuidade, então, às apresentações, agora a gente vai iniciar com o Breno Assis, mas antes disso também vamos conhecer um pouquinho do Breno. O Breno ele vai tratar do assunto aplicativos móveis auxiliando a mobilidade humana e a cidadania. Ele é formado em Sistemas de Informação pelo Centro Universitário SENAC, especialistas em tecnologias web e imóvel, desculpa. Atuante há 7 anos no mercado e já desenvolveu e manteve desde corporativos até soluções de relacionamentos com os clientes. É também fundador de uma empresa que tem como foco em projetos de inovação e tecnologia para a cidadania, democracia e governo. Então, eu gostaria de convidar o Breno Assis para contar um pouquinho para a gente. Bom, primeiramente, bom dia. Obrigado a todos vocês é uma honra, um prazer estar aqui, podendo fazer essa apresentação. Eu vou falar para vocês sobre aplicativos móveis, auxiliando na cidadania e na mobilidade urbana. Muito do que eu tenho e do conteúdo vai, inclusive, de encontro com o que a Luciana apresentou. Isso eu acho que vai ser uma experiência muito legal. Aqui estão alguns dos meus contatos. A minha startup focada justamente nesse tema é a CIS. Depois também vou deixar o link para vocês podem conhecer os aplicativos, acessar, quem quiser meu contato também. Não vou me estender muito falando sobre mim. Eu vou apresentar para vocês 3 soluções hoje. 2 delas são aplicativos móveis e uma delas, na verdade, não é um aplicativo móvel, mas é uma aplicação muito focada em cidadania, colaboração e redes sociais. Sem muitas demoras, eu vou falar sobre o primeiro aplicativo, que é o CPTM Stats. O nome não é muito bom, principalmente porque acaba tendo até o próprio nome da nossa companhia de trens, né, Metropolitanos. Mas a ideia do CPTM Stats é uma aplicação móvel para celular, que permite que você acompanhe diretamente a situação do sistema de metrô e trens em todo o estado de São Paulo. Então, a partir da tela do seu celular, sem muito esforço, apenas com um toque na tela, você já consegue saber como está o funcionamento dos trens. Nós conhecemos a nossa infraestrutura, sabemos que às vezes nós temos alguns problemas no sistema, às vezes o metrô está um pouco mais lento, e geralmente existem alternativas. Geralmente você pode ou ir de ônibus, ou pegar algum outro caminho, ou usar alguma outra linha de trem. Existem certas alternativas, mas o que geralmente acaba sendo um problema, quando você chega na estação, muitas vezes você não tem essa informação antecipadamente, você fica sabendo disso na hora que você, às vezes, já passou da catraca, já pagou a passagem, já está em cima da hora, então, quer dizer, você não tem alternativa, você já está ali e você vai acabar tendo que pegar um trem muito cheio ou algo do tipo. Ele também traz, através de uma parceria de conteúdo com um portal colaborativo, notícias atualizadas sobre o sistema de trens, são notícias colaborativas mesmo, e ele tem uma utilização muito simples, inclusive, que permitindo que você deixe na tela inicial do seu celular as linhas que você mais utiliza, ou seja, o caminho que você faz, se você usa trem, você pode deixar na tela inicial e de 30 em 30 minutos ele já faz uma atualização periódica. Então você sempre sabe como está o metrô. Você pode checar isso no seu escritório, você pode checar isso na hora que você está saindo de casa, na hora que você acorda. Você não precisa necessariamente entrar no site das companhias. E é um detalhe muito importante também. Ele agrega na mesma tela a situação tanto do metrô quanto da CPTM. Poucas pessoas sequer sabem que existe uma informação de alteração de circulação da CPTM. E a CPTM atende cerca de 2 milhões de usuários por dia em todo o estado de São Paulo. É uma rede importantíssima. O metrô já tem isso um pouco mais disseminado, já existe o direto do metrô em outra plataforma, né, no iOS. Mas o CPTM Stats traz esse diferencial. E, de fato, ele nasceu de uma motivação pessoal minha. Eu fui pegar o trem um dia e o trem estava meio lento, assim, eu não sabia o que estava acontecendo. E na hora que eu entrei no trem, eu tentei entrar, eu sabia já que existia essa página de alteração da circulação, e eu tentei entrar pelo meu celular, meu smartphone, na página da CPTM e checar a situação, saber se tinha algum problema na minha linha. Bom, o vídeo a seguir é basicamente um exemplo disso, eu acho que o pessoal pode colocar aí em tela cheia para vocês acompanharem. Bom, esse vídeo ilustra o funcionamento do CPTM Stats. Na esquerda, eu tenho o navegador do celular, onde eu estou tentando acessar, eu estou fazendo um acesso ao site da companhia para obter justamente a informação da linha. E na direita, eu tenho o aplicativo rodando no celular para colher a mesma informação.
Na direita, ele já abriu o aplicativo e eu já obtive a informação de como está o funcionamento das linhas da CPTM. Eu joguei para o lado e já vi o funcionamento das linhas do metrô e as notícias relativas ao sistema de transporte. Na esquerda, em contrapartida, eu estou carregando o site ainda da companhia, eu estou tentando fazer o acesso ao site. Detalhe muito importante é que isso foi feito num ambiente controlado, com uma rede sem fio. Mesmo uma rede sem fio, um site que não é desenvolvido para celular, ele acaba ficando muito ruim a visualização. Vocês podem ver do lado da esquerda que eu já sei onde fica o link da página de alteração de circulação. Vocês podem imaginar o usuário que não sabe, tendo que dar zoom e tal. Na direita, eu estou enviando a minha percepção da linha, eu estou colaborando com outros usuários já, através de um recurso que eu vou falar em breve, e eu já estou dizendo, olha, a linha não está legal, ou ela está funcionando um pouco pior, ou o trem está um pouco lento, e agora eu consegui checar. Isso pode ficar até uma comparação um pouco mais injusta, porque na minha tela inicial eu coloquei ali a situação da linha, por exemplo, Esmeralda. Então, ao invés de eu ter que entrar naquelas outras telas que eu acessei anteriormente, eu consigo ir diretamente para a linha que eu uso. Então, com um toque na tela do celular, eu sei como está a linha Esmeralda. E mais interessante, embaixo ali, está um pouco escuro, mas vocês veem umas fotos, uns textos. É um recurso de colaboração. Então, eu já sei até o que as outras pessoas estão falando daquela linha, com um toque. E aí eu acho que a gente nem precisa ir até o final do outro vídeo para visualizar, né, você acessando ali a página e tal. Eu acho que isso mostra também um grande valor desse tipo de solução para o usuário, porque isso foi feito, logicamente, no ambiente controlado, com o emulador do aparelho, que deixa as coisas um pouquinho mais lentas, tá? Mas foi feito num ambiente completamente... Eu sabia ali o que ia acontecer. Vocês podem imaginar a situação de você estar andando num corredor de uma estação de trem, com muitas pessoas passando, a nossa internet 3G muito boa, né, que na verdade não funciona muito bem, ou a internet falhando, etc. Quantos minutos você acha que demoraria para saber exatamente a linha Esmeralda está funcionando? Quer dizer, é uma pergunta super simples. A linha que eu preciso pegar agora para ir para o trabalho está funcionando? Em quanto tempo eu vou responder isso? Com o CPTM Stats você vai responder em 15 segundos. Sem, você talvez vai ter um tempo muito maior aí. E outra, né, você vai ter que entrar no site da Via 4, no site do metrô e no site da CPTM. Se você faz o uso de mais de uma linha, você tem que entrar em vários lugares para saber a situação. A outra coisa que eu quero falar sobre o CPTM Stats é em relação à colaboração, como vocês viram no vídeo. Eu acho que todo mundo que trabalha aqui no centro, ou que trabalha ali na região da Paulista, eu trabalho ali na Paulista, e passa naquela transferência entre a Consolação e a Estação Paulista de metrô. Então, muitas pessoas já devem ter visto essa cena. Está um pouco escuro, mas eu acho que a cena é icônica, foi de uma cobertura que o UOL fez. E a verdade é que essa cena é cotidiana, é uma cena diária. Isso reflete não só o funcionamento do sistema, mas reflete também a necessidade de locomoção, a necessidade de mobilidade das pessoas. O detalhe é que o CPTM Stats, embora já exista há um ano, um pouco mais de um ano e meio, por aí, um dia eu fui pegar justamente a linha verde, eu saio ali da estação Trianon, eu fui pegar a linha verde para passar ali nessa transferência, né? E quando eu cheguei ali, qual a informação que eu tinha do CPTM Stats? Que estava tudo ok. Quando eu cheguei ali, tinha no mínimo 3 vezes essa quantidade de pessoas. A fila estava na metade da plataforma da Estação Consolação. Eu falei, não, peraí, não está ok, tem alguma coisa acontecendo ali na frente. Será que se as pessoas pudessem dizer para elas, porque os trens estavam circulando, e a companhia, obviamente, o metrô de São Paulo, ele tem a responsabilidade com a circulação dos trens. Se ocorre alguma ocorrência na estação, etc., isso não afeta a circulação dos trens. Então, assim, são situações diferentes, são status diferentes. Uma coisa é o trem, outra coisa é a estação. E uma outra coisa que eu reparei é que a maioria das pessoas está usando o celular o tempo todo quando está em comutação, quando está andando pela cidade. A gente está no celular, a gente não está olhando o nosso tablet no metrô, a gente está no celular. E o tempo todo, diga-se de passagem, principalmente em aglomerações maiores como essa, você não tem o que fazer, então o que você faz? Liga o celular, vou dar uma atualizar aqui no meu Facebook, porque é o melhor a se fazer nesse lugar, ainda mais porque você não anda ali, né? Então, isso virou uma ideia de por que as pessoas não mandam essa informação entre elas? Por que não se cria, dentro do aplicativo, uma forma mais fácil? E não sei se vocês conhecem, mas existem, sim, vários perfis colaborativos das linhas da CPTM, do metrô. Algumas pessoas criam esses perfis, inclusive, no Twitter, né? E foi basicamente essa a ideia. Eu desenvolvi um recurso de colaboração, que é aquele que aparece na hora que você acessa a informação da linha, e ele é totalmente
baseado no Twitter. Então, foi criado um perfil específico do aplicativo, que é o CPTM Stats app. Você pode seguir esse perfil e tal. E toda a colaboração ela passa por ele. Ou seja, acontece uma coisa muito bacana que nem eu mesmo previ. Diversas pessoas que sequer têm o Windows Phone, sequer têm o aplicativo instalado, elas seguem o perfil. Elas seguem o perfil porque elas sabem que aquela informação ela já vem pré-filtrada. Eu, na verdade, uso aquele sisteminha de hashtags do Twitter e crio algumas tags específicas para as linhas. E isso está começando a ter um público muito interessante, porque as pessoas seguem, as pessoas dão o retweet daquela informação. Então, até quem não está no sistema, no aplicativo, quem não está diretamente acessando o app, se beneficia também do serviço. E vice-versa, porque como a pesquisa também é feita pelas tags, se alguém posta uma informação por fora, ela também aparece dentro do aplicativo. Então, é uma colaboração muito interessante entre todos os usuários do sistema. E isso ajuda realmente, porque você consegue evitar um caminho que está com algum problema, você consegue evitar uma linha de trem que está com algum problema. É até um detalhe muito legal que uma vez eu fui chamado de mentiroso. Porque uma vez nós tivemos uma pane na linha vermelha e não existia ainda esse recurso de colaboração. E, literalmente, o usuário ele foi na loja de aplicativos, me negativou e disse, você é um mentiroso. Você está dizendo que a linha está funcionando, a linha não está. Claro, eu não tenho essa opção, mas isso cria alternativas até esse atraso, às vezes, da informação. Porque o usuário que está lá, ainda mais o usuário, né? Ele realmente, às vezes, acaba querendo criticar um pouquinho mais. E ele já vai e já fala, olha, não está legal, enfim, está muito cheio, está demorando muito. E você vê realmente, se vocês acessarem ali o Twitter, vocês vão ver que as pessoas realmente fazem isso e compartilham mesmo. É uma relação muito bacana de compartilhamento. A próxima coisa que eu vou mostrar a vocês, a próxima solução, é o ônibus ao vivo. E essa é bem interessante em falar. O ônibus ao vivo, eu também sou um usuário dele. Ele mostra em tempo real a posição de todos os ônibus da cidade. Ok, mas isso não é nenhuma novidade. Isso, na verdade, é uma integração com o sistema Olho Vivo, da própria SP Trans, que já tem essa informação disponível para todos os usuários. Ele também mostra as informações de rota, qual é o caminho que a linha vai fazer e etc. Aí a gente tem uma ideia muito interessante em que a gente chama de potencializar esse tipo de serviço. Quer dizer, o serviço já existe, o serviço já é prestado pelo site da própria empresa, mas nós trazemos ele para a palma da sua mão. Porque qual é o momento que você realmente precisa saber se o ônibus está chegando? É na hora que você está na rua. Não é na hora que você está no escritório que você precisa saber isso. É na hora que você está no ponto de ônibus, no terminal de ônibus. É nesse momento, na hora que são 11 horas da noite, você quer chegar em casa, e eu vou contar uma história a respeito disso, é nesse momento que você realmente quer saber, será que o meu ônibus vai chegar? Quanto tempo vai demorar? Então, essa informação ela precisa estar disponível para você, ela precisa estar lá o mais rápido que você puder acessar, o mais simples que você puder acessar. Então, essa forma de exibição, isso aí é um print realmente do próprio app, ela é muito simplificada. Você navega no mapa, tem a sua posição, sabe quais são os ônibus, os horários. A informação é a mesma informação aberta que você tem no site, mas trazida de uma forma mais amigável, trazida com uma experiência mais legal. Ele também mostra para você as paradas, quais são os ônibus que estão próximos ali da região, né? Então, você consegue se programar. E você consegue consultar várias linhas, então você também pode guardar linhas como favoritas, colocar um atalho para uma linha na sua tela inicial também, assim como o CPTM Stats. Então, você consegue, com um toque, saber se o seu ônibus está chegando. Isso tem um valor muito grande, até para a qualidade de vida, de uma forma geral, dos próprios usuários, entendeu? E um dos recursos mais interessantes do ônibus ao vivo, que eu tenho muito orgulho de trazer aqui para vocês hoje, é o alerta ao vivo, que é um recurso que foi lançado há 2 semanas atrás. E o alerta ao vivo, ele na verdade, é um sistema de alertas da posição do ônibus. Então, o que você faz? Você escolhe uma linha, como o aplicativo já sabe a sua posição, ele obtém a sua posição, e através disso, o seu celular te avisa que o seu ônibus está chegando. E você personaliza esse alerta, você diz qual é a linha, qual é a distância que você quer ser notificado. Então, se você sabe que o seu ponto de ônibus é um pouco mais distante e você precisa ser notificado a 2 quilômetros ou a 600 metros, porque você está perto do ponto. E aí é uma coisa muito importante, porque é aquele tempo de você encerrar um assunto, é aquele tempo de você fazer mais 20 minutinhos de trabalho ali, é o tempo de você não ficar no frio, no ponto, na chuva.
porque você desce para o ponto quando o ônibus está chegando. Você vai lá e fica 2 minutos e o ônibus chega. Então, é uma forma de aliar muito positivamente aquilo que você tem como serviço público já prestado, com uma experiência que o usuário, sem dúvida, se identifica muito mais. Esse recurso é um recurso relativamente novo e nenhum outro aplicativo, nem do mesmo segmento, faz isso hoje. Então, dessa forma, você, às vezes, talvez até dorme 5 minutinhos a mais, porque o celular vai tocar. O seu celular vai tocar e vai dizer, olha, o teu ônibus está chegando. Então, sabe, você pode tomar um café mais tranquilo quando está saindo de casa. Isso tem um valor muito interessante, muito bacana. E hoje o ônibus ao vivo já tem mais de 21 mil usuários. Ele foi publicado em 23 de março desse ano, então não tem nem aí 6 meses de publicação. Tem uma média de downloads aí de 100 downloads por dia, então tem muita gente. Já ficamos em destaque 5 vezes na loja de aplicativos da plataforma. Eles fazem uma curadoria semanal de aplicativos que são destaque, que têm algum diferencial. E nós já ficamos em destaque 5 vezes. E esse sábado, dia 31, eu não sei se alguém aqui tem o Windows Phone, mas se tiver, entre na loja, o ônibus ao vivo estará também. Eu já recebi e-mail ontem, informando que dia 31, agora no sábado, ele será destaque pela 6ª vez. Então, é uma aplicação que está tendo um retorno muito legal. Já foi reportado como um dos melhores aplicativos da plataforma em vários portais, como o Gizmodo, o canal Link do Estadão, o Via Trolebus, que é um portal especializado em transportes. Então, a gente vê que tem um reconhecimento muito legal. E falando em reconhecimento, os feedbacks dos usuários têm sido muito interessantes, muito válidos até para construir a aplicação. Aí eu trago um pouquinho da minha experiência em aplicativos móveis. O modelo de loja de aplicativos ele é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Ele é um modelo em que não é um saque, onde a pessoa abre uma ocorrência, você responde, e se a pessoa, por exemplo, falar alguma coisa não muito legal, você vai ter como se defender daquilo. É um modelo onde o usuário comenta para os outros usuários. Então, a sua imagem é feita pelos usuários. Se os usuários falam mal de você, seu aplicativo é ruim. Se eles falam bem de você, seu aplicativo é bom. E não é você quem consegue determinar isso. Você não tem controle sobre o que as pessoas falam. Então, o resultado que sobra como lição de casa é: faça um bom aplicativo. Faça uma boa experiência. Eu tenho falado que desenvolver um aplicativo móvel não é um aplicativo, é uma experiência. E uma experiência no celular. E alguns desses são alguns dos comentários muito positivos, né? Ótimo app, dá localização exata, incontáveis vezes que eu utilizo, né? Já salvou a minha vida várias vezes aí, muito útil, achou os ônibus. E eu já recebi um comentário muito bacana, uma vez que não está aí, eu não consegui encontrar ele lá, de um rapaz que me disse assim: olha, agora eu não preciso mais sair de casa correndo para ir para o ponto, 6 horas da manhã. Porque eu olho e vejo onde o meu ônibus está e eu já não preciso correr. E o ônibus ao vivo já me salvou. Ele já me tirou de alguns problemas aí. Teve uma vez que eu estava voltando uma palestra, foi mês passado isso, e como eu sou usuário, né, do próprio aplicativo, eu sou usuário do transporte público aqui em São Paulo, inclusive essa é uma das principais motivações para tentar prover esse tipo de solução para a sociedade. Eu saí umas 11 horas aqui da Paulista, umas 10 e pouco, 10 e meia aqui da região da Paulista, e estava voltando, eu moro na Zona Sul, eu estava voltando ali na região de Santo Amaro. E quando eu estava chegando lá, eu cheguei até o ponto final e olhei no ônibus ao vivo, onde está o meu ônibus, né? Eu queria saber se o ônibus que eu pego para ir embora para casa já estava lá. E a verdade é que eu vi que o ônibus estava mais ou menos uns 40 minutos onde eu estava, e já eram meia-noite, porque eu peguei o trem e tal, fui até Santo Amaro, enfim, das 10 e meia eu cheguei umas 11h40 em Santo Amaro, eu fui, enfim, já era quase meia-noite. E o ônibus estava muito longe, eu sabia que eu só ia sair de lá meia-noite e meia se eu saísse. E o último ônibus dali era 1h30 da manhã, que eu tinha que trabalhar no outro dia também. Então, o que eu fiz? Eu comecei a ver, como, obviamente, eu conheço as linhas que servem para mim, eu comecei a ver outras opções. Eu falei, mas e se eu for para o terminal Santo Amaro, se eu voltar? Peraí, deixa eu ver. Resultado, eu vi que tinha um ônibus indo para o terminal, que estava ali na região ali do Largo do Socorro, que é próxima do terminal, e eu não estava exatamente no terminal, mas eu estava, 5 minutos, eu precisava voltar uma estação de metrô ali, na linha Lilás, eu estava na estação Santo Amaro ali, eu precisava voltar uma estação. E eu falei, poxa, eu não vou ficar aqui nessa fila. E a fila também estava muito grande, é um detalhe, a fila devia ter umas 60 pessoas, 50 pessoas aí, ou seja, eu ia em pé, 11h30 da noite, ou mais, na verdade já era meia-noite, 11h50 por aí, eu cheguei lá 11h30, 11h50 da noite, eu ia em pé, eu ia sair de lá, eu não ia sair meia-noite, porque o ônibus estava a 40 minutos de lá, então, na verdade, eu ia sair meia-noite e meia, para pegar um ônibus lotado, para chegar em casa a 1h da manhã. Ok, então o que eu fiz? Eu voltei.
Eu fui para o terminal e eu fui acompanhando pelo ônibus ao vivo, como ele atualiza de 30 em 30 segundos onde está a posição do ônibus, eu fui acompanhando. Será que esse ônibus está chegando? Será que o outro está chegando? Eu fui vendo os ônibus que me serviam. Resultado, quando eu saí da estação do metrô ali no terminal, eu olhei para o lado, meu ônibus estava chegando. Foi o tempo de eu passar a plataforma, ele fez um retorno, encostou, eu peguei o ônibus e fui sentado dormindo. Quando eu estava chegando em casa, virando a esquina assim para chegar em casa, um outro ônibus passou. Ok. E aí eu olhei no CPTM, no ônibus ao vivo, onde estavam os ônibus. Eu vi que os ônibus que estavam antes, há 40 minutos, estavam saindo de lá 00:30. Então, além de eu salvar uns minutinhos de sono, eu ainda consegui ter muito mais conforto na viagem. E é essa a ideia. Será que o usuário não pode ter um conforto maior? Será que você precisa de um ônibus a mais? Será que você precisa de faixas exclusivas de ônibus? Será que essa realmente é a solução? Será que não dá para distribuir melhor isso quando você dá o poder pro usuário, quando você dá o poder pro cidadão escolher e ver as opções e saber, poxa, esse ônibus também me serve e ele está mais perto. Talvez eu deva pegar esse e não o outro que está lotado. Mas, claro, isso falando de feedbacks e, claro, como é um modelo aberto, você tem também alguns feedbacks negativos e algumas pessoas que não têm críticas muito construtivas. Eu acho que é muito válido trazer isso como modelo de loja, onde esse rapaz escreveu isso. Foi uma coisa que eu... Ok, entendeu? E você não tem o que fazer. É isso que é interessante. Você não tem o que fazer. Você tem que ouvir e você não tem nem como responder. É isso. Quer dizer... Eu sou analfabeto na visão dele, eu não sei porquê, não sei de onde ele tirou analfabeto. Eu até olhei, eu revisei o código, gente, eu olhei tudo onde está escrito, tudo no aplicativo, para saber se não tinha escrito alguma coisa errada. Eu passei o corretor ortográfico em tudo. Porque é um feedback, quer queira, quer não queira, é um feedback, você tem que olhar. Tem pessoas que dão críticas construtivas muito bacanas, e tem pessoas que, infelizmente, mas ele está no direito dele. Acho que essa é uma diferença muito grande desse modelo de aplicativos móveis, né? E aí, como o ônibus ao vivo tem até essa repercussão muito legal, esse recurso do Alertas ao Vivo foi adicionado recentemente, e agora nós temos, inclusive, um modelo freemium, um modelo pago do ônibus ao vivo, ou seja, a gente está expandindo esse modelo para começar agregando valor a esses dados, agregando valor a essa informação, para gerar alguma receita também. Algumas opções, algumas coisas muito solicitadas por todos os usuários. O Alerta ao Vivo é esse recurso que eu mostrei, né, de te informar, mas você também tem alguns recursos que são muito solicitados, como você poder comparar mais de uma linha, você poder visualizar mais de uma linha no aplicativo, então você saber, entre 3 linhas de ônibus que me servem, qual delas está chegando primeiro. E aí é muito legal, porque se você mixa isso com o alerta, você tem o alerta do ônibus que vai chegar primeiro em 3 linhas que te servem. Então você vai chegar primeiro. Você sabe que você vai chegar primeiro. E a gente vai além com isso. Informações de terminais também. Um exemplo clássico, eu precisei foi semana passada, precisei no estádio do Morumbi, eu nunca tinha ido lá, e eu tive que descer ali no terminal João Dias, ali. E eu não sabia qual era o ônibus, nem onde estava o ônibus, qual era a plataforma. E o detalhe, as informações de terminais, elas ficam na plataforma. Só que você pega um terminal grande, como Terminal Bandeira, Terminal Santo Amaro, tem N plataformas, você tem que ir na plataforma, na verdade você tem que dar um chute. Você vai na plataforma para encontrar o cartaz, para te dizer que o ônibus está na outra plataforma. E isso é o tempo de você perder o ônibus. Brincando, isso é o tempo de você perder o ônibus. Então, ter isso na palma da sua mão, no celular, também é uma coisa muito importante. Então, esses são alguns dos próximos passos. Também uma coisa interessante, os locais patrocinados, é uma parceria que a gente está buscando com lojas, com locais de interesse do público comum, para trazer esse tipo de recurso. É um modelo muito parecido até com o que o Waze já faz para você. Então, você tem uma agência bancária próxima, você tem uma loja de conveniência, etc. Você vai ter essa informação também dentro do aplicativo. E uma coisa muito legal, que completa a visão do ônibus ao vivo como um companheiro de viagem, não só como um aplicativo, um app de celular que te ajuda a pegar o ônibus, mas eu também quero que ele seja o aplicativo que te ajuda a saber onde você tem que descer. Eu quero que ele seja o teu companheiro para te ajudar a andar de ônibus. E ajudar a andar de ônibus também é ajudar a pessoa a descer do ônibus. E é um detalhe muito importante. Quem de nós aqui já nunca pegou ônibus para ir para um lugar que não sabe onde é? Acho que todo mundo já teve essa experiência na vida. E o que você faz? Você pergunta para o cobrador. Cobrador, por favor, me avisa quando é que eu tenho que descer. E o cobrador, às vezes, nem sabe qual é a rua, ou não sabe qual é o ponto. Então, às vezes, ele esquece de te avisar, isso já me aconteceu. Eu já tive que andar bastante tempo. E você aí é o momento que você chega atrasado, é o momento que você fica irritado, se estressa. Então, um dos recursos muito legais que está previsto já no ônibus ao vivo é o alerta de parada. Você vai poder dizer o momento em que você quer descer do ônibus e o teu celular vai te avisar também. Olha, você precisa descer.
E você não precisa ficar com o celular, né? Essa que é a questão, essa comodidade de você deixar o celular no bolso e ele vai te avisar. Você não precisa o tempo todo ficar olhando. Essa vez que eu tive que ir no Morumbi, como isso ainda não está lá, eu precisei ficar olhando. Será que está chegando no estádio? Será que está chegando? Onde é que eu estou aqui no mapa? Porque eu não tinha ido para aquele lado ali da cidade ainda. E por último, e aí tem um asterisco muito legal aí, que é os sugestões de linha. E aí a gente mostra um valor muito importante do próprio Big Data, que é uma parte da análise que a gente está trabalhando agora, que é te sugerir linhas alternativas de ônibus, um modelo muito parecido com o que aquela empresa gigante de internet faz, só que a gente não é uma empresa gigante de internet, mas a gente vai fazer. A gente vai te dar na tela do seu celular opções de linhas que você pode pegar que te deixam no mesmo lugar. E o mais interessante disso, que tem menos trânsito. Então, a ideia é você chegar antes ou você ir mais confortável, e aí você tem o poder de decidir. O usuário tem o poder de tomar a decisão. Eu quero chegar mais cedo, eu estou atrasado, eu quero dormir 15 minutinhos a mais, eu não quero correr para o ponto, está chovendo muito, está frio, eu não quero ficar lá o tempo todo esperando o ônibus. Então, isso traz um valor muito grande para isso. E eu coloquei um asterisco aí, na verdade, por causa desse vídeo. Esse vídeo é uma demonstração, enquanto eles vão colocando ali, ajeitando, eu vou explicando um pouco. Ele é uma demonstração que, na verdade, é a pontinha do iceberg desse recurso de sugestões de rota, e ele vem através de uma análise realizada com os dados coletados com os próprios usuários do ônibus ao vivo. Isso é uma informação de telemetria, alguns relatórios que eu tenho, muito interessantes. Agora eu vou esperar eles colocarem. É muito interessante nesse vídeo visualizar o seguinte. Vocês estão vendo essas bolas vermelhas e amarelas ou esverdeadas? As vermelhas são requisições de ônibus sentido bairro, e enquanto as amarelas são requisições de ônibus sentido centro. Isso, na verdade, é como se fosse um grande playback da cidade. Você vê que ali no canto superior esquerdo você tem o horário. E é muito interessante observar que, por exemplo, agora são 17 horas, 18, 19. Você vê uma atividade maior na cidade. Em contrapartida, quando você chega a 1h da manhã, você vê que a cidade para. É muito legal ver isso. E quando você chega às 6 horas da manhã, olha o que acontece. Então, você vê os horários de pico sendo refletidos na própria aplicação. Isso são dados coletados com o próprio ônibus ao vivo, ou seja, isso porque eu não estou fazendo uma microanálise. Como eu falei, a pontinha do iceberg é uma visualização apenas, mas você conseguiria fazer microanálises em cima disso, muito factíveis para te mostrar quais são as linhas mais usadas. Eu já tenho essa demanda hoje, eu já consigo saber quais são as linhas mais demandadas. Essa outra visualização é muito interessante porque os pontos mais avermelhados são onde há um agrupamento maior de solicitações, ou seja, um agrupamento maior de requisições de linhas. E os pontos mais azulados é onde há menos. Mas tem um detalhe muito importante que eu quero falar a respeito desse gráfico. Você pode ver que o centro de São Paulo está totalmente vermelho. É lógico, as pessoas vão para lá e depois saem de lá. Só que os outros pontos azuis ou esverdeados são os terminais de ônibus. Então, você consegue medir, inclusive, qual é o impacto de um terminal de ônibus. O quanto as pessoas estão usando aquele terminal efetivamente. Esse já é um gráfico acumulado, ou seja, conforme as barras vão crescendo, significa que você tem mais requisições. E aí você consegue começar a fazer correlações disso, começa a mostrar as informações ao vivo, por exemplo, com o horário de pico ali ao vivo, e as informações também agrupadas em relação ao tempo. Então, isso traz um valor de análise muito grande. Isso, literalmente, é uma pontinha do iceberg e você consegue ver que alguns círculos eles mudam de cor. Isso denota realmente como aquelas regiões são importantes nos dois sentidos, em todos os horários. Então, você consegue entender as regiões mais ativas da cidade, consegue, talvez, pensar. E aí vem o questionamento, e aí começa a ter os nossos insights. Será que faixas de ônibus exclusivas é o que a gente precisa? Será que a gente precisa de mais um ônibus? Será que tal linha de ônibus precisa de mais ou menos ônibus? A gente começa a conseguir pensar nessas coisas. E, claro, o papel da CIS é trazer visibilidade disso. Como eu falei, é a pontinha do iceberg para um recurso de sugestões de linha que pode potencializar muito mais, muito além. A gente está prototipando isso ainda, não saiu. Essa visualização é a análise inicial dos dados que a gente conseguiu coletar já nesse tempo, mas os recursos, esse recurso ele vai beneficiar muitos usuários. Já foi solicitado também para a CET as informações de trânsito, porque aí você começa a imaginar, e se eu ligo isso com trânsito, tem muito a ver até com o que a Luciana falou, e se eu ligo isso com trânsito, e se eu ligo isso com informações de acidentes, se eu ligo isso com o funcionamento do próprio metrô? Então, até aquela questão de a demanda, será que hoje as pessoas vão mais de transporte público ou mais de carro? Já é possível medir apenas com os dados do ônibus ao vivo. Bom, por último,
até porque eu também falo muito, né? A última solução que eu vou apresentar para vocês é o Desempenho Político, que não é um aplicativo móvel, mas já é um aplicativo, uma aplicação web com foco muito grande em cidadania e em sociedade. Ela é importante porque, embora a visão seja muito simplificada, a gente quer trazer uma ferramenta colaborativa para acompanhar o desempenho dos nossos governantes. Ou seja, a mensagem é simples assim. Hoje não existe uma visibilidade muito assertiva daquilo que principalmente o Poder Executivo está realmente executando ou não. E a gente pode trazer isso para perto da sociedade, abrir esse canal de comunicação. A nossa visão com o desempenho político, ela é uma visão para atender a mais de um público. Ela não olha só para um lado do governo, não olha só para o lado do usuário. Ela parte do lado, logicamente, da sociedade, porque você pode evidenciar, e eu vou falar um pouquinho dos recursos, esse site ele já está online, vocês já podem conferir pelo endereço que vai ficar ali no final. E claro, nem todos os recursos estão lá ainda, a gente está, na verdade, numa fase de testes ainda desse portal, mas é possível já conferir algumas dessas coisas. Para o cidadão, ele é muito importante porque é uma forma de acompanhar propostas, é uma forma de saber como está o andamento, por exemplo, de um mandato, de um cargo, dos projetos que foram colocados ali na campanha, e isso vem realmente de uma integração com dados abertos e dos próprios dados oficiais da campanha. Essa é um grande valor dele para o usuário. E alguma série de outras coisas em relação à colaboração, opiniões. Para o governo, ele é muito importante porque ele possibilita entender esses anseios da sociedade de antemão. Porque as pessoas estão falando nas redes sociais, as pessoas estão falando na internet, elas não estão falando diretamente. Acho que se você fizer uma medição... Isso acontece com as marcas também. Se você fizer uma medição de quantas pessoas reclamam no saque das empresas e quantas pessoas vão nas redes sociais e falam mal das empresas lá, vocês vão ver que essa tendência ela existe. Então, para o governo é muito importante entender isso. Quem sabe os dias aí em 18 de junho, 17 de junho, enfim, que nós vivemos aqui em São Paulo, eles poderiam ter sido evitados, ou eles poderiam ter sido entendidos antes, trabalhados antes, ou algo não poderia ter sido feito para se comunicar mais com a sociedade antes disso tudo acontecer. Não estou dizendo que existe uma crise, mas assim, muitas vezes pode ser evitado e, claro, isso melhora a avaliação do governo. Então, isso é fundamental também em todas as partes. Tanto o cidadão poder acompanhar, quanto o governo poder tomar atitudes que não vão desagradar o cidadão, então você evita pontos de conflito ali, e para os partidos também, porque, de fato, um partido político ele precisa ter uma estratégia alinhada, uma estratégia até de campanha, alinhada com aquilo que a sociedade necessita. Não adianta você querer propor coisas que ninguém tem interesse, ou coisas que não vão ter valor para ninguém. Quer queira, quer não queira, você precisa, de fato, ter propostas alinhadas com o que a sociedade vislumbra como futuro, né? Então, ouvir essa voz, abrir esse canal é o principal objetivo, é a principal visão do desempenho político. Por isso ele fica ali no meio, né? Ele fica ali entre todos esses cenários. E ele é baseado em 3 fundamentos muito simples. O primeiro deles é a colaboração entre os usuários. O segundo deles é a integração com os dados abertos, e é uma integração que visa ser automatizada através de recursos e ferramentas de tecnologia. Então, a gente quer usar a tecnologia como meio para isso. E, por último, o índice de desempenho político, que é uma forma de medir, uma forma de criar comparações entre o desempenho dos nossos líderes, dos nossos governantes, de uma forma que a pessoa possa saber quem atua melhor em educação, quem atua melhor em saúde, quem eu quero, o que eu quero. A ideia não é formar a opinião das pessoas direcionada para A ou B. A ideia é dar insumos para que a pessoa tome a decisão dela. Falando sobre a colaboração, você consegue saber dentro do portal a situação das propostas. Claro que aqui são telas, né, para não ter imagem de ninguém. Você consegue saber a situação das propostas, você consegue sugerir outras ideias, compartilhar isso com outros usuários, dizer o que você pensa de uma proposta. Então, você pode antecipadamente, na verdade, dar um insight para o governo e dizer, olha, eu acho que assim não é a melhor forma. Então, abrir esse canal realmente para que tanto do lado da sociedade quanto do lado do governo. Às vezes, muitas das coisas que são feitas, falta uma comunicação mais direta, não chega da mesma forma. É comunicado, sai daqui de um jeito e chega para a sociedade de outro. Às vezes as pessoas não interpretam da maneira correta. Então, abrir esse debate é importante. Você pode, o usuário, no caso, ele pode também gostar, dizer se ele gosta, se ele não gosta de uma determinada proposta. Ele pode acompanhar investimentos. Uma informação muito importante, e até também tem uma ligação muito legal com Big Data. Os dados da Copa foram divulgados com licença aberta no dados.gov.br, é um exemplo
clássico isso aí. E não sei se alguém aqui, que esteja talvez um pouco mais ligado nisso, já tentou acessar esses dados. Ninguém nunca tentou? O fato é que é uma planilha gigante. Gigante. E, por outro lado, você tem dados, por exemplo, como um repasse de passagens da cidade de São Paulo, que é separada por dia. E você tem que clicar dia por dia para saber. Então, você não consegue traçar uma linha histórica. Você não consegue fazer uma análise. Você não consegue achar formas de otimizar. Você não consegue fazer nada disso, porque o dado ainda não está aberto. Ele é aberto, ele é público, mas ele não está num formato interessante. Então, qual é um dos detalhes? É tentar trazer isso. Você também pode comparar candidatos e suas propostas, então você pode saber quem atua melhor na educação, quem atua melhor na saúde. Imagine um vereador, se você é uma pessoa que está mais preocupada com a saúde e se identifica mais com aquele vereador, mas será que ele está fazendo coisas que você realmente acha coerente, que você realmente acha correto? Será que você, se tivesse uma visibilidade melhor, não poderia ou dar sugestões do que ele pode fazer, se ele é o vereador do seu bairro, etc., ou saber outras opções, ou conhecer outras opções? Então, é para criar esse tipo, despertar esse tipo de interesse de uma maneira mais simplificada. Assim, igual um site de compras, quer dizer, você olhar lado a lado, saber qual é a situação. E aí, o segundo pilar, claro, são os dados abertos. Qual a ideia dos dados abertos? É colher esses dados do dados.gov, portais da transparência, alguns dados solicitados nos ESIC, que são sistemas de informação ao cidadão, onde a gente pode fazer essa solicitação abertamente, né? Trabalhar com esses dados, fazer análises nesses dados de uma forma simplificada, ainda que sejam análises mais simples, mas de uma forma a trazê-los com uma experiência mais fácil, mais compreensível pelo cidadão comum. A gente tem que entender, lógico, que nem todo mundo trabalha com isso, nem todo mundo estuda isso, então ele tem que ter uma coisa que ele bata o olho, e ninguém nem tem tempo para isso. Tem que ser uma coisa que ele bata o olho e já consiga entender, já consiga, estão gastando demais aqui, estão gastando de menos ali, construíram um hospital que eu queria que construíssem, então é para dar visibilidade para isso. E, por último, ocorre a publicação desses dados. Então, literalmente, é transformar isso aqui, que não dá para ver, mas é uma planilha que veio dos dados abertos, nisso aqui, que já é um protótipo de um relatório, um pouco mais elaborado, enfim. Então, a ideia é mais ou menos essa. Já no caso do IDP, que é o último pilar aí, é justamente combinar tudo isso, combinar esses gostei, não gostei, combinar essas informações sobre propostas, se você acha interessante, se você acha que ele concluiu, se foi satisfatório ou não, em um índice unificado. E trazer esse índice unificado junto com a conclusão dessas propostas pelo executivo, ou do bom interesse, né, do alinhamento desse interesse entre o poder legislativo / executivo e a sociedade, de forma a conseguir chegar num índice onde você consiga comparar de igual para igual políticos, propostas, áreas de atuação e etc. Basicamente, era isso que eu tinha para mostrar. Não sei se eu passei um pouco do tempo. Caso vocês queiram conhecer mais de perto os aplicativos, eu não me arrisquei a tentar mostrá-los aqui, porque eu não sei se a internet vai funcionar, claro, mas os sites estão aí, vocês podem fazer o acesso. O Desempenho Político já está no ar também. Vocês podem acessar, conhecer o projeto. Tem mais informações sobre o projeto lá também. E os aplicativos são todos gratuitos também, é um detalhe que eu acabei não falando aí. Mesmo sem você ter o aparelho, você consegue ver um pouco mais de telas, acessar o site do app e conhecer um pouquinho mais, ler os feedbacks também na loja de aplicativos e etc. E, claro, eu vou estar aí também para a gente conversar um pouquinho mais a respeito disso. Ok? Eu não sei se deu tempo de todo mundo anotar aqui, mas depois eu estou aqui também e a gente consegue se falar um pouco mais. Bom, é isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado do que vocês viram, da apresentação como um todo. E, claro, a gente vai estar aí para conversar e tirar dúvidas de vocês. Muito obrigado.